Alô, olá, olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos novamente. Bom, deixa eu ver aqui, som gravando, tudo certo. Deixa eu já mudar para os nossos slides aqui. Muito bom, muito bom. Sejam todos bem-vindos. Ótima noite para todo mundo aí. A mais uma aula, mais uma live aqui para vocês, tá bom? Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui a nossa canetinha. Muito bom, pronto. Vamos lá. Então é isso, boa noite para todo mundo, tá? Sejam todos bem-vindos aí a mais uma aula nossa. Já estamos na nossa live de número 34, ou seja, já fazem aí 34 semanas, todas as terças-feiras aqui para vocês. No começo nós tínhamos aulas às 3 da tarde, né? E aí nós mudamos agora para de noite, nas 9 horas da noite, tá bom? Então é isso, muito obrigado aí pela presença de todo mundo. Caso você é uma pessoa nova, acabou de chegar aí no nosso canal, na nossa aula, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. As nossas aulas acontecem todas as terças-feiras, tá bom? E a aula é muito dinâmica, muito simples. Eu aqui falando, um slide passando e eu desenhando aqui para vocês junto com o slide passando, tá bom? Qualquer dúvida, qualquer comentário, fiquem à vontade de perguntar aí no chat do YouTube. Aí embaixo do vídeo vocês vão ver que tem comentários para quem está no celular e para quem está no computador vai ter do lado direito aí um comentário, um chat para você escrever todas as suas dúvidas, tá bom? Eu vou estar junto com vocês aqui na aula, então qualquer dúvida é só colocar aí nos comentários e eu vou respondendo aí todas as dúvidas uma a uma pelos comentários, tá bom? Então é isso. Bom, vamos começar, tá? Para quem também não conhece, nas últimas aulas para cá, a gente está trazendo cada vez mais exemplos práticos, né? Cada vez mais exemplos que a gente foge um pouquinho da teoria e entra mais na vida real, né? Na vida como uma empresa implementa esses conceitos, como uma empresa implementa as metodologias, tá bom? E a aula de hoje, para você ver se vai fazer sentido para você ou não, a aula de hoje, nessa live número 34, nós vamos falar sobre 5S, tá bom? Que é uma metodologia para você melhorar a organização e a produtividade da sua equipe ou da sua empresa, tá? E nessa aula de hoje a gente vai mostrar como você cria um programa de 5S na sua empresa ou na sua equipe. Então, como que a gente estrutura? Como que a gente cria uma estrutura de organização na empresa? Como que a gente cobra a organização? Como é que a organização é estruturada? Como é que a gente, enfim, monta um programa de 5S, tá? Eu brinco aqui, enfim, no meu curso, né, que um especialista em melhoria contínua, ele tem que saber liderar programas e iniciativas nas organizações, né? Até porque o especialista em melhoria contínua, ele não faz nada sozinho, né? E nada sozinha. Então o especialista ele precisa de multiplicadores, ele precisa de pessoas que desenvolvam e ajudam ele a disseminar esses conceitos pela organização. Então, nesse programa de 5S, nessa estruturação na aula de hoje, eu vou ensinar você a criar esse programa para você criar uma cultura de organização e uma cultura de desenvolver novos multiplicadores na sua empresa, até porque você sozinho não consegue organizar a sua empresa. Você consegue criar um programa, criar um ambiente onde as pessoas organizem os seus ambientes de trabalho, tá bom? Então, basicamente é isso. Para você que está buscando melhorar a organização da sua empresa, aumentar a produtividade, ou mesmo para você que está tendo dificuldades em implementar um programa de 5S na sua organização, essa aula é para você, porque essa aula eu vou mostrar como eu normalmente estruturo um programa nas empresas e que até então vem dando muito certo, tá bom? Então pode ser que a estrutura que eu uso pode ser um pouco diferente da sua, não tem problema nenhum, nada que eu falar aqui, nossa, é mandatório, é obrigatório. Use essa aula mais como um complemento do que você já conhece, tá bom? E aí, caso você tenha alguma ideia nova, alguma coisa que se complemente ao que eu vou falar, coloque nos comentários aí que a gente vai estruturando e vai deixando cada vez mais o conteúdo melhor para todo mundo que está assistindo, tá bom? Então vamos lá, a mais uma aulinha, mais uma live aqui para vocês, tá bom? Muito obrigado pela presença de todo mundo. Essa aula aqui, ela vai ser bem dividida nesses slides. Então, eu tentei dividir de uma maneira para poder explicar para vocês como que a estrutura que normalmente eu implemento de 5S, como ela funciona, tá bom? Nessa aula eu não vou falar sobre como você implementa,
mas sim qual é a estrutura que eu uso, tá? A implementação dessa estrutura, ela tem que ser totalmente em paralelo. Você tem que criar esses 5 itens que eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Tem que criar todos eles para a estrutura inteira funcionar, tá bom? Então aqui eu não vou mostrar um cronograma de implementação, o que você faz primeiro, o que você faz segundo, não. Eu vou falar, ó, se você tiver esses 5 pontos, se você tiver essa estrutura, você tá com um programa de 5S criado na sua empresa, tá bom? Então vamos lá, ó. Essa estrutura eu dividi basicamente em 5 etapas aqui, ó. Na verdade não são etapas, tá? São 5 estruturas. Vamos lá. A primeira que eu vou falar é o mapa de áreas. Como assim mapa de áreas? Vocês vão perceber nos próximos slides que eu vou passar sobre o que é esse cara aqui. Você vai fazer uma divisão da sua empresa ou da sua equipe para você fazer análises separadas. Eu já vou passar em cada uma delas para você entender melhor o porquê que a gente tem que criar esse mapa de áreas. Depois eu vou falar para vocês sobre essa questão de auditorias, como você faz uma auditoria de organização na sua empresa ou na sua equipe. Como você cria uma cadeia de ajuda, que é importante também para você ter um programa de 5S. Depois eu vou falar sobre indicadores e tipos de relatórios que vocês podem apresentar e preparar para mostrar como esse programa está indo, se ele está indo bem, se ele não está indo bem. E no final eu vou falar sobre comitê de mudanças, como você cria uma reunião, como você cria um comitê para dar continuidade no programa, para cada vez mais você melhorar a organização na sua empresa, tá bom? Então vamos lá, ó. Vamos começar pela primeira estrutura, que é a parte de mapa de áreas. O que significa essa parte aqui? Ó, eu coloquei 2 pontos aqui que são muito interessantes, ó. Performance versus tamanho. O que acontece? Digamos que você tem eu até desenhar aqui, ó, você tem essa é a sua empresa, tá? Ou a área que você quer organizar, a equipe que você quer organizar, tá bom? E aí, digamos que toda essa é a sua empresa. Então, eu vou chamar essa daqui da sua empresa que você quer implementar o programa de 5S. Poxa, legal. Beleza. Se você fosse fazer uma auditoria na empresa inteira, se você fosse auditar todos os cantinhos, todas as áreas, fosse auditar, enxergar se tem desvio, se não tem desvio, o que poderia acontecer? Como você está olhando toda a empresa, você vai encontrar muitos desvios, certo? Você vai encontrar diversos desvios. Digamos que de 0 a 10 você deu uma nota 4. Poxa, Guilherme, é uma nota ruim, uma nota 4, né? De 10, né? Vou colocar assim, ó, 4 de 10. Você deu uma nota de 4 de 10 para a empresa toda quando você fez uma auditoria de organização. Legal. Agora, concordam comigo? Se eu pegar essa mesma empresa, tá? Ó, vou até colocar aqui, ela aqui, um quadradinho aqui, ó. É a mesma empresa, tá bom? Em vez de eu auditar ela como um todo, toda essa área gigante, eu dividisse essa área em 2. Vamos dividir essa área em 2. Então agora você tem essa mesma empresa, só que você tem a área A e a área B. E aí você faz a mesma auditoria que você tinha feito antes. O que acontece? Pode acontecer na área B você ter uma nota, digamos, 9 de 10, uma área ótima. E na área A você tem uma nota 2 de 10. Opa, como assim? Vamos entender melhor, ó. Se eu auditasse todas juntas, a B ela estaria ajudando a área A e estaria escondendo o problema da área A. Então, qual que é a dica que eu dou? Tá? Uma dica aí que eu acredito que eu não encontro na teoria isso daqui, né? Que é essa linha aqui que eu falei aqui, ó. A performance versus o tamanho da área. Quanto maior a área, você tem que tomar um cuidado com a performance. Então, aqui você tem performance e tamanho. Eu não sei ao certo esse gráfico, mas, por exemplo, assim, ó, você tem que tomar muito cuidado qual que é o ponto de equilíbrio que você vai escolher. Até porque, o que acontece? Imagina eu dividir essa área em diversas áreas, assim, ó. Ah, legal, Guilherme. Então, eu fiz essa divisão que você falou, a gente descobriu que o problema está na A e na B a gente, não tem problemas, então a gente tem que focar na A. Só que aí eu vou na A e eu divido a A de novo, para saber se está na área A1 ou na área A2 o problema. Aí eu vou lá e divido de novo. Aí eu vou ter a área 1 linha, a área A1, 2 linhas. Então, tem que tomar um cuidado quando parar, né?
Quando parar, qual o tamanho dessa divisão? Eu vou ter que ter 100 áreas? Vou ter que dividir por metro quadrado? Vou ter que dividir como? A dica que eu dou é a seguinte: quanto menor a performance, certo? Ó, quanto menor a performance, eu estou descendo aqui no gráfico, mais áreas eu tenho que ter, ou seja, menor tem que ser o tamanho dessa área. Então, ó, quanto menor a performance, mais áreas eu tenho que ter, ou seja, mais divisões eu tenho que fazer. Sempre que eu tiver uma nota ruim, uma porcentagem, uma nota ruim, eu tenho que fazer a divisão daquela área. Sempre porque quando eu faço a divisão daquela área com uma performance ruim, eu vou entendendo qual das partes daquela área tem o maior problema de 5S, tá? Porém, se eu tenho duas áreas que são ótimas, digamos aqui, ó, eu vou até dar o exemplo aqui para ficar mais claro para vocês. Digamos que eu tenho duas áreas, elas hoje estão divididas, então eu tenho a área A e a área B, porém a área A está com 9 de 10 e a área B está 10 de 10. As duas são muito boas. Eu não precisaria ter essa divisão. Por quê? Quando eu tenho duas áreas, eu vou ter duas auditorias. Eu vou ter que auditar a área A, vou ter que auditar a área B. Então, eu posso mesclar as duas áreas e tornar uma área única. Então, da mesma forma que eu divido áreas com performance baixa, ó. Então, ó, performance baixa, tamanho menor. É como se fosse eu colocar um ponto aqui, ó. E do mesmo jeito ao contrário, quanto maior a performance, maior o tamanho. Então eu coloco esse ponto aqui, tá bom? Então é como se fosse você fazer essa parte linear assim, ó. Ah, Guilherme, qual que é o ponto de equilíbrio? Quantas áreas eu preciso dividir a minha empresa? Quantas células? Qual o tamanho de cada célula? Vai depender da sua primeira auditoria. Tá? No começo, não tem como eu chegar em você e falar assim, ó, divide a sua área em... Ah, a sua empresa tem 1.000 metros quadrados, divide então em 10 áreas, com 100 metros quadrados cada área. Não, você vai ter que partir de um começo. Vai pelo feeling, não se preocupe com isso. Divida por departamentos, divida por líderes, divida por supervisores, divida por áreas, como eu comentei, ou divida de alguma forma, como a sua empresa já está bem dividida de algum formato que você faz, pelo organograma, pela estrutura da organização, tá? Não importa. O importante é você ter uma primeira definição de divisão de células e depois ter a certeza de que você mantém essa divisão conforme esse gráfico que eu ensinei para vocês, tá bom? Então, quanto menor a performance da área, menor o tamanho que você tem que auditar. Quanto maior a performance da área, maior o tamanho que você tem que auditar. Então, fique olhando bem esse aspecto, para você sempre ter mais auditorias onde precisa e menos auditorias onde não precisa. Combinado? Então, é como se fosse você pegar que toda essa região aqui, você vai fazer mais auditorias e mais específicas também, né? E toda essa região em cima você vai fazer menos auditorias, até porque você faz uma auditoria para diversas áreas, né, um tamanho maior, tá? E menos específico, porque você já viu que você não tem esse tipo de problema, tá bom? Então, basicamente, é isso que eu queria mostrar para vocês no primeiro gráfico, tá? Bom, vamos lá. Espero que vocês tenham gostado desse conceito. É um conceito que eu aprendi na prática, tá, pessoal? Então, eu não estou trazendo esse conceito aqui de, enfim, de livros ou de fontes ou de, enfim, teorias, conceitos. Eu realmente aprendi na prática, porque assim, eu fiz mas tanta auditoria, pessoal. Acredito que eu já fiz mais de 1.000, 1.600 auditorias para mais, assim. Então, eu entendo muito bem de fazer auditorias e eu entendo muito bem quando a gente perde tempo em fazer uma auditoria em um local que não demandava essa auditoria. Então, a gente tem que ganhar produtividade no nosso trabalho. Você como um facilitador, um especialista, um analista que está melhorando a sua organização, que está implementando o programa de 5S, você tem que otimizar o seu trabalho também e o trabalho da sua equipe. Então, essa é uma boa forma para você otimizar e escolher bem quais são os locais que você vai atuar com o programa de 5S, combinado? Então, esse é o primeiro aspecto do mapa de áreas, que a gente está na primeira estrutura ainda, hein? Então, a primeira coisa que você tem que ter na sua empresa, na sua organização, como eu comentei, é um mapa de áreas. Ó, caso tenha ficado alguma dúvida,
algum questionamento, alguma pergunta, desculpem, só colocar aí no chat aí pra gente e aí eu vou respondendo aí pra vocês qualquer dúvida, combinado? Bom, vamos lá, ó. Agora, o segundo aspecto sobre mapa de áreas, a gente vai falar sobre a questão de multiplicador. Existem diversos nomes que eu já ouvi falar em programas de 5S. Existe o padrinho de 5S, existe o facilitador, existe o líder do programa. Enfim, o nome, assim, a nomeação, pouco me importa, tá? Eu não ligo muito pro tipo de nome que você vai dar. O importante é, essa pessoa, ela tem que ser uma pessoa que detém o conhecimento da metodologia de 5S, ela conhece quais são os benefícios da metodologia e essa pessoa ela tem que estar aberta a receber essa auditoria. Quanto mais conhecimento a gente tem, mais argumentos e mais a gente consegue defender um conceito, defender uma metodologia. Então, o multiplicador, eu chamo o multiplicador da pessoa que vai receber o auditor. Por quê? Quando você ainda tem o conceito de que o auditor é uma pessoa chata, que o auditor é uma pessoa que não ajuda, que o auditor é uma pessoa que só vem aqui na minha área para poder encontrar os defeitos da minha área, se ainda o seu líder, o seu supervisor, o seu operador, a pessoa que está trabalhando na área, o líder, a pessoa que está trabalhando na área tiver esse conceito de que o auditor não ajuda, você ainda não tem esse nome que pode ser chamado de multiplicador. Então, a ideia, quando você fizer a definição e a divisão dessas áreas, eu preciso que você faça uma nomeação de uma pessoa, que pode ser chamada de multiplicador, nessa área. Quem é o multiplicador da área A2? Quem é o multiplicador da área A1? Quem é o multiplicador da área A3? Quem é o multiplicador da área B? Você vai ter um nome de um multiplicador. Poxa, Guilherme, agora ferrou. Do jeito que você falou para mim, todo mundo na empresa acha que o auditor não presta. Aí que vai estar o segredo. Para você definir esse mapa de áreas, você vai ter que definir esses nomes e, se precisar, você vai ter que fazer uma reunião, vai fazer um kick-off, né, que a gente fala que é uma reunião de abertura desse programa. E aí você vai apresentar para esses multiplicadores a divisão das áreas, qual que é a função desses multiplicadores. Eu vou passar mais um pouco para frente a função deles, né, para você se preparar para essa reunião, mas você vai ter que desenvolver essas pessoas, tá? Eu sugiro você só começar e dar o pontapé inicial nesse programa assim que você tiver bem definido quais são as áreas e quem são esses multiplicadores, tá bom? Lembrando, você como especialista em melhoria contínua, como analista, você não vai fazer tanta diferença nesse 5S se você trabalhar de forma sozinha. Então você tem que focar mais em criar um programa do que sair fazendo padrões, auditorias, sair, enfim, fazendo treinamentos. Você tem que primeiro estruturar o seu programa, entender que se o programa está rodando bem, porque aí sim você vai conseguir que muitas pessoas trabalhem junto com você nessa causa, tá bom? Não trabalhe nessa causa sozinho. Então, o seu grande foco agora é desenvolver esse programa, desenvolver essas pessoas. Aí sim você vai começar a enxergar que a organização, né, e essa cultura de 5S está realmente se espalhando pela empresa. Combinado? Então é isso, ó. Essa é a primeira estrutura que você tem que ter, mapa de áreas e definição de multiplicadores, combinado? Ah, e outra, um bom argumento para você falar para o multiplicador de que o auditor ele é uma pessoa que está ali para ajudar é o seguinte. Você fala o seguinte, ó, um argumento que funcionou muito comigo foi o seguinte. Toda auditoria, às vezes a gente dá uma nota, né? A gente vai lá naquela empresa, naquela área e dá uma nota, igual eu comentei aqui. Ah, sua nota foi 4, a sua nota foi 6. A dica que eu dou é o seguinte. Você como auditor ou como auditora, esquece esse negócio de nota. Não fala quanto a pessoa tirou. Não fala tirou 10, tirou 8, não. Guarda esse negócio de nota para os seus indicadores. E você leva para essa pessoa, em vez de levar notas, você leva oportunidades de melhoria, né? Então você vai levar um relatório, uma oportunidade de melhoria, um desperdício que você encontrou, uma possibilidade de melhorar a produtividade do trabalho daquela pessoa. Então você vai inverter essa questão de que o auditor vem para me dar uma nota. Não, o auditor vem para me dar
sugestões de melhorar o meu trabalho. O auditor vem para me ajudar a melhorar o meu trabalho. O auditor vem para me dar uma sugestão, para enxergar um desvio que eu não estou enxergando. Então você, como auditor, coloca isso na cabeça. Você vai até a área para encontrar oportunidades de melhoria para aquela pessoa, tá bom? Como que você encontra oportunidades de melhoria? É claro, você pode encontrar uma oportunidade de melhoria através de um padrão, né? Então, você como auditor tem que tomar esse cuidado também. Lá na frente eu vou falar sobre a função de auditoria, né? Você tem que tomar um cuidado de saber que todo padrão ele foi feito para ser modificado, né? Então, tem que tomar muito esse cuidado de inverter esse pensamento dos multiplicadores, tá? Inverte esse pensamento, o auditor é uma pessoa que ajuda, tá? Ajuda a encontrar oportunidades. E não é uma pessoa que simplesmente vai lá para olhar o padrão e dar uma nota ruim ou boa para aquela área. Combinado? Então, esse é um argumento muito forte que eu uso para poder começar esse programa de 5S nas organizações. Beleza? Então, ó, essa é a primeira estrutura. Ó, aqui, ó, esse daqui é um... Qualquer dúvida vão me perguntando aí, tá bom, pessoal? Ó, pra quem, enfim, é nova no canal aí que eu já comentei, eu sempre deixo aí na descrição do vídeo, eu deixo um link do nosso Telegram, é totalmente gratuito, tá? E lá nesse link, toda terça-feira, eu posto lá um lembrete da aula para você, enfim, aí você entra no Telegram, aí vai apitar no seu celular, ó, a aula do Guilherme vai começar na terça-feira para você não perder, tá bom? Então, quem é novo aí, que quiser entrar no grupo Telegram, aí embaixo tem o nosso link, é só clicar, você já vai ser redirecionado lá para o aplicativo. É igual um grupo de WhatsApp, onde eu mando lá diversas conteúdos exclusivos, então além dos lembretes das aulas, eu mando mais alguns conteúdos que a gente posta aí dia a dia, tá bom? Dos nossos trabalhos. E é isso, para quem quiser se inscrever aí, se inscreve lá no Telegram e a gente posta lá para vocês todas as novidades e as aulas novas que forem surgindo aí. Combinado? Então é isso. Bom, vamos lá. Outra coisa, você precisa se inscrever porque é o seguinte, essas aulas que eu dou ao vivo aqui para vocês, respondendo vocês aqui nos comentários e no chat, eu não deixo elas daqui no YouTube onde vocês estão, ou seja, elas não ficam disponíveis para todo mundo assistir. É só para você que está assistindo agora, tá? Então você que não quer perder as aulas de terças-feiras, você tem que estar lá no grupo Telegram, porque eu vou mandar o link lá no grupo. E aí você clica no link e já vem direto para nossa aula, tá bom? Então toma esse cuidado sim, não sei por onde você vê, se foi pelo Instagram, se foi pelo YouTube, mas fica bastante de olho aí para não perder as aulas. Por quê? O que eu faço? Eu tiro essas aulas daqui e aí eu deixo elas disponíveis, né, somente para os alunos da nossa comunidade. A gente tem uma comunidade de especialistas em melhoria contínua e lá na comunidade eu tenho todas disponíveis. Então, os alunos eles têm direito a assistir as 34 aulas que a gente está passando, tá bom? E as próximas que virão também. Então, se você não quiser perder, né, essa aula aqui, ou você, enfim, entra para a nossa comunidade, ou você fica lá no nosso grupo Telegram e fica lá de olho toda terça-feira que vai ter aula nova aqui ao vivo para vocês. Combinado? Então, vamos lá, ó. Falamos aqui o que a gente falou? Falamos do mapa de áreas. E aqui eu trouxe um exemplo. Ó. Esse é um exemplo de um mapa de áreas que eu fiz em uma empresa. Tá? Ó. Esse daqui foi um mapa que eu fiz até em PowerPoint, tá, pessoal? Eu fiz em PowerPoint. Então, cada quadradinho desse que vocês estão vendo é como se fosse um inserir quadrado lá no PowerPoint, tá bom? Ó, aqui era um galpão, ó, aqui tinha uma rua, né? Ó, rua B, rua 3, rua A. Esse era um galpão, esse era outro galpão, esse era um terceiro galpão. E aí, cada área, ó, olha que legal esse negócio do tamanho da área, ó. Vamos olhar essa área aqui, ó, número 33, ó. Olha o tamanho dessa área. Essa área é a área número 33. Eu até dividi as áreas por cor, né? Cada cor e número aqui você consegue dividir a área. Então, essa é uma área. Olha o tamanho, vamos pegar uma área menorzinha aqui, ó. Uma área, por exemplo, essa área 9. Olha só o tamanhinho da área 9, ó. Nossa, Guilherme, mas por que uma área tão grande e uma área tão pequena? Lembra daquela estrutura que eu falei no slide anterior? Quanto maior a performance, maior pode ser a área, né? Então, não tem esse problema. Se a área está indo bem, pode ir aumentando para você dividir, né, as áreas em menos esforço de auditoria, tá bom? E quanto menor a área, putz, realmente está com muito problema, você tem que fazer mais auditorias de formas mais específicas, tá bom? Porque senão você não consegue dar conta de toda a empresa
você otimiza o tempo das auditorias e você otimiza focando nas principais áreas onde está desviando o 5S. Combinado? Então, ó, esse é um exemplo, ó, então cada número é uma área. Aqui, se eu não me engano, eram 50 áreas que nós tínhamos, não, 56 áreas, enfim, coisa de 60 áreas aqui nesse galpão. Tá bom? E aí, cada área dessa a gente tinha um multiplicador definido. Então, por exemplo, essa área 20 aqui que vocês estão vendo, tinha lá o nome de um multiplicador que era responsável por essa área, né? Cada área dessa tinha o seu multiplicador, tá bom? E aí, o auditor ia em cada área dessa e fazia uma auditoria nessa área. Combinado? Então, esse é a primeira, digamos, é o primeiro resultado, é a primeira estrutura que nós temos aí em termos de programa de 5S. Estruturação de mapa de áreas e definição de multiplicadores. Bom, vamos lá. Ó. Vamos falar agora sobre essa questão de auditorias, né? Porque eu estou falando aqui, vamos auditar. E o que é essa auditoria? Que é a parte da segunda estrutura, né? Então, a primeira estrutura é criar um mapa, a segunda estrutura do programa de 5S é fazer auditorias. O que seria fazer uma auditoria de 5S? Auditoria de 5S nada mais é do que você ir até o Gemba, né, onde as coisas acontecem, ir até a área e auditar, ou seja, você vai verificar se aquela área está indo bem ou está indo ruim com relação aos conceitos de 5S. Vamos lá, ó. Eu vou falar de novo porque tem que ficar muito claro isso para vocês, tá? Quando a gente audita o 5S, não é necessariamente que a gente vai auditar, como eu posso dizer, que a gente vai auditar simplesmente aqueles 5 censos do 5S. A gente vai auditar a limpeza, a gente vai auditar, né, a organização, a gente vai auditar materiais em boas condições de uso, descarte, vai auditar os padrões, vai auditar a disciplina. Calma, não é simples assim. Esse é o grande segredo que separa auditores de auditores. Eu aumentei o tom para falar que assim, existem auditores que não trazem benefícios para os multiplicadores. E são esses auditores que os multiplicadores não gostam, tá? Porque eles não agregam valor. Auditor bom é aquele auditor que agrega valor para a sua equipe, para a sua área. É aquele auditor que traz realmente oportunidades de ganho, que traz sugestões de melhoria, que traz oportunidades, desvios que vocês não estavam encontrando na sua área, né? Então, você que vai fazer auditoria, pense o seguinte, você vai auditar os conceitos do 5S. Você não vai auditar os 5 censos, você vai auditar os conceitos. Como assim, Guilherme? Eu não estou entendendo. Vamos lá. Cada censo ele tem um conceito. Então, você vai acabar auditando esses censos. Só que assim, vamos sempre lembrar do ponto principal de um 5S, de uma metodologia de 5S. Essa metodologia ela surgiu para você melhorar a produtividade do ambiente, ou seja, você fazer mais com menos, você eliminar desperdício, você produzir, ontem você produziu 10 peças com 5 recursos, amanhã você vai produzir 10 peças só que com 3 recursos, então você vai eliminar desperdícios de tempo, desperdícios operacionais, você vai melhorar a produtividade do seu trabalho, beleza? Esse é o foco do 5S. O foco do 5S não é tudo identificado, não. A consequência de uma alta produtividade é você ter uma boa organização, tá bom? Então, beleza. Entendido esse conceito, é isso que você vai auditar. Você vai auditar se você, naquela área, você encontrou alguns desperdícios que podem ser solucionados com o 5S, combinado? E aí, caso você já tenha encontrado um desperdício, definiu um modo de trabalhar para esse modo não ter esse desperdício já conhecido, ou seja, você criou um padrão, você vai auditar esse padrão. Eu vou mostrar mais para frente para vocês, eu vou mostrar um exemplo de auditoria, tá? As fotos que eu normalmente tiro, como que eu, nomeio cada foto, e aí eu vou mostrar um exemplo de auditoria para ficar mais claro aqui para vocês, tá bom? Então, o auditor, ele tem que ter, por isso que eu estou até comentando aqui, ó, auditar o padrão e também a área, tá? Por que eu divido essas duas opções aqui na auditoria? A sua auditoria de 5S, você tem que ter duas mentalidades. Uma coisa é auditar o que já está criado naquela área, o padrão. Poxa, qual que é a melhor forma de trabalhar? Qual que é o seu procedimento para você trabalhar?
É assim que você tem que trabalhar? E aí, quando você chegar na área e a pessoa te mostrar um procedimento de como ela tem que trabalhar, você vai perguntar o seguinte para ela: poxa, mas esse procedimento aqui é realmente a melhor forma de você trabalhar? Olha a pergunta. Você não vai perguntar se a pessoa está fazendo conforme o procedimento. Não pergunta isso. Isso é pergunta praxe de auditor. Você vai chegar: oi, tudo bom? Você faz, tá, agora a etapa 2 é isso, você faz isso? Ó, a etapa 3 é isso, agora você faz isso? Deixa eu ver, me prova que você faz isso. Não não é assim, pessoal. Você vai olhar para aquele documento, vai olhar para a pessoa e falar: realmente esse documento é a melhor forma de você trabalhar? Não tá me parecendo uma boa forma. É assim que você faz hoje mesmo? É bom? Você tem que deixar a pessoa livre, a pessoa ela tem que se sentir como você faz parte da equipe, você tá ali para ajudar ela. E você tem que trazer dela essa transparência se realmente aquela forma de trabalho ela é boa ou não. Muitas das vezes, aquela forma que a pessoa trabalha tá cheio de desperdícios, não está boa. Então você tem que dar essa abertura para a pessoa poder se abrir, ser transparente e trazer para você oportunidades de melhorar o trabalho dela. Trazendo oportunidades, você encontrou oportunidades, encontrou sugestões, encontrou pontos de melhoria e aí sim você fez um bom trabalho de auditoria. Combinado? Então, auditar o padrão é isso. É você sempre rebater o que foi criado, o que hoje é regra, o que hoje é lei, até porque o 5S foca muito em disciplina, né? Muitas das vezes você pode encontrar sim indisciplina por parte das pessoas, porque você tem um padrão de trabalho, esse padrão de trabalho é sim o melhor padrão de trabalho para evitar desperdícios. Muitas das vezes esse desvio de desperdício ele acontece porque o padrão daquela área, se ela trabalhar daquela forma, vai ser melhor para um processo posterior e não melhor para o trabalho dela. Então você tem que deixar isso claro, gerar essa consciência. Então muitas das vezes existe desvio de disciplina e aí como um bom auditor você tem que falar, não, se essa é a melhor forma de trabalhar, é assim que você deve trabalhar. E aí você vai dar pontos de indisciplina, combinado? Então padrão é uma mentalidade de auditoria, combinado? Lembrando, hein? Padrão é a melhor forma de você fazer uma atividade hoje. Legal? Padrão não é uma regra geral que você não pode modificar. Não. O padrão ele tem que ser alterado tempos em tempos. Ele tem que ser melhorado de tempos em tempos. Padrão é a melhor forma de você trabalhar conhecida hoje. Combinado? Então, essa é a primeira mentalidade. A segunda mentalidade que você tem que ter como auditor é você auditar também a área. Se você pegar todos os padrões daquela área, como que funciona a limpeza, como funciona a organização, como funciona a demarcação de chão, como funciona o procedimento, como que funciona o trabalho dessa área, por onde entra material, por onde sai, como que são disponibilizadas as informações, todos os padrões já criados, você já auditou. Legal. O que significa esse negócio também a área? Além dos padrões, o que você, como conhecedor da metodologia, consegue enxergar na área para o programa de 5S melhorar? Por exemplo, você chegou na área e viu que algumas pessoas estão desrespeitando o padrão. Poxa, será que as pessoas precisam de um treinamento? Né? O que é auditar a área também? É encontrar desvios, eu já vou mostrar para vocês alguns desvios que a gente coloca, encontrar desvios que não estão contemplados nos padrões, mas que merecem sim ser questionados, que merecem uma melhoria. Então, às vezes você chega na área, aí você encontra um equipamento e pergunta, poxa, para que serve esse equipamento aí? Aí a pessoa fala, não, esse equipamento não serve para nada. Esse equipamento estava aí faz tempo, já está um mês aí, e eu não uso esse equipamento. Então, você tem que auditar isso também. Então, foca muito nas coisas que você enxerga, tá? Existe um momento da auditoria que você vai conversar muito com a pessoa, tá? Mas existe um outro momento da auditoria que você vai realmente olhar tudo que você está enxergando e fazer questionamentos com os materiais que você está enxergando. Eu vou mostrar nas fotos para vocês. Eu sei que parece ainda está muito teórico aqui, muito ambiente slide, né? Eu não gosto também muito disso, mas já a gente chega nas fotos e eu mostro para vocês, tá? Mas tudo que você enxergar. Nossa, Guilherme, para que serve esse negócio aqui? Você usa? Uso. Ah, legal. Se você usa, onde você guarda depois que você usa? Ah, eu guardo aqui. Poxa, mas como você sabe que é aqui? Não está identificado, outra pessoa pode trabalhar e não saber que é aí.
né? Então você vai seguindo os materiais. É muito melhor você auditar de forma específica, tá? Do que auditar de forma genérica. O que significa isso? Igual eu mostrei para vocês, ó, essa canetinha aqui, que é a que eu faço aqui os desenhos para vocês, ó. Eu tô aqui no meu ambiente de trabalho, tô aqui na minha mesa, encontrei essa caneta, a caneta tava aqui, do meu lado aqui, e aí você como auditor, você vai abrir uma gaveta de um operador, ou abrir a gaveta de uma pessoa do escritório, você vai pegar exatamente uma ferramenta dessa pessoa e vai perguntar, você usa essa ferramenta? Então, você não abre aquela gaveta e fala, nossa, sua gaveta tá meio desorganizada, né? Precisamos organizar a sua gaveta. Não! Foca no conceito. Pega uma como exemplo, e aí você enxergando que a pessoa desvia no conceito de identificação, no conceito de definir um local para as coisas voltar após o uso, identificado esse conceito, você percebe que naquela área, naquele multiplicador ou naquela pessoa, existe um desvio de conceito de definição de local para as coisas, né? Porque um dos conceitos 5S é cada coisa no seu local, no seu devido local. Identificado esse conceito a partir de uma ferramenta, você não precisa sair identificando todas as ferramentas que estão com desvios. Não, você marca esse desvio, ó, essa área tem esse desvio, né? E aí você ensina aquela pessoa, ensina aquele multiplicador que aquilo é um desvio, né? Que aquilo gera um desperdício e que ela tem que olhar para a área dela como um todo para resolver essa questão, esse conceito na área dela. Se você simplesmente abrir uma gaveta, tirar uma foto, ó, tá tudo desorganizado aí, você precisa organizar, o que vai acontecer? Cada pessoa organiza da sua forma, então você não vai criar um padrão, você vai ser o auditor chato de novo, a auditora chata. Então, beleza? Então, essa é mais uma dica que eu dou. Quando for auditar a área, audita de forma específica. Combinado? Muito, muito, muito específico. Melhor um exemplo de um desvio específico do que diversos exemplos de desvios genéricos. Combinado? Então, ó, mais uma dica de auditoria aí para você. Ah, Guilherme, gostei muito. Eu já vou mostrar um exemplo para vocês, tá bom, pessoal? Ó, qualquer dúvida também, posta aí nos comentários. É claro que essa aula aqui não é uma aula de auditoria, não estou formando auditores aqui. Muito menos dando uma aula de 5S, eu estou simplesmente mostrando para vocês qual que é a estrutura de 5S, qual que é o programa de 5S que eu crio nas organizações, tá bom? Então, primeiro que eu falei para vocês é o mapa de áreas com a definição dos multiplicadores. Criado o mapa de áreas, você vai iniciar as suas auditorias, combinado? Eu já vou mostrar para vocês um exemplo e aí depois a gente vai para os outros 3. São 5 pontos que a gente vai falar hoje aqui, tá? Nas auditorias ainda, sobre tempo de auditoria. É outro gráfico aqui, ó, que eu vou fazer para vocês aqui, ó. Existe um negócio assim. Guilherme, quanto maior o tempo eu gasto, mais desvios eu encontro, certo? Então, quanto maior o tempo eu gasto, mais desvios eu encontro. Ó. É como se fosse um gráfico assim, ó. Aqui é a quantidade de desvios. Se eu ficasse 15 horas fazendo auditoria numa área, gastasse 2 dias de auditoria numa área aqui, ó, eu ia encontrar esse desvio aqui, ó, da quantidade. Só que se eu gastasse 60 horas, percebam que ó, a linha não aumenta muito, eu vou ter a mesma quantidade de desvios. Então, qual que seria o tempo ideal, né? Será que o tempo ideal é 1 minuto de auditoria para eu encontrar pouco desvio, né? Encontrar, sei lá, 10 desvios? Nossa, 10 em 1 minuto é rápido, hein? Encontrar um desvio. Será que o tempo ideal é meia hora? É 30 minutos? Será que o tempo ideal é 1 hora? Será que o tempo ideal é 3 horas? Então, não existe um tempo certo. Isso depende de cada auditor, tá? Mas o que eu falo para vocês é assim, ó. Não consumam muito tempo na auditoria, tá? Por que motivo? Lembra do que eu acabei de falar anteriormente aqui, eu falei, vale muito mais você pegar desvios de conceitos e desvios de padrão do que pegar um monte de desvio. Então, você como auditor também, não se gabe pela quantidade de fotos que você tirou. Nossa, eu encontrei 380 desvios naquela área. Não, se gabe sim pelos desvios que representam desperdícios naquela área. Então, assim, eu chuto que se você encontrar de 5 a 10 desvios de conceitos e oportunidades de desperdícios, já está
ótimo. Eu sugiro aí entre 30 minutos e no máximo 1 hora de auditoria. Esse é o ponto que eu sugiro para vocês, é o ponto que eu sempre utilizei, tá bom? Com foco em quê? Nossa, Guilherme, mas eu não consegui passar em toda a área em 30 minutos. Não precisa. Se você conseguiu encontrar alguns desvios, já tá ótimo, porque a próxima vez que você for naquela área, você vai olhar para esses 5, 10 desvios que você encontrou na auditoria anterior e vai perguntar, e aí? Vocês conseguiram resolver aqueles 5 desvios lá? Esse conceito ficou claro? Como é que ficou? E aí você vai melhorando a cada tempo, né? Não se preocupe. Você deve estar se perguntando, nossa, Guilherme, mas eu só vou voltar nessa área daqui 3 meses, só vou voltar nessa área daqui 6 meses. Não. Lembra da primeira estrutura que eu falei para vocês sobre o mapa. Quanto maior a quantidade de desvios, quer dizer, quanto menor a performance daquela área em termos de 5S, mais frequente você vai naquela área, né? Por quê? Porque o tamanho da área é pequeno, então você vai lá com uma frequência maior, né? E como o tamanho da área é pequeno, você não precisa de tanto tempo para você encontrar os desvios. Então não se preocupe muito com relação a isso, tá bom? Fique sempre de olho no conteúdo da sua auditoria e não necessariamente na quantidade de desvios que você encontra. Focado? Eu já vi muitas áreas, já vi muitas empresas, né? Não áreas, né? Eu já vi muitas empresas fazerem relatórios de comparação pela quantidade de desvios. E essa comparação de quantidade de desvios ela é muito relativa, tá? Para mim, desvios encontrados na auditoria, elas servem só para aquela área. Os desvios encontrados, elas não servem como uma comparação, tá bom? A comparação é lá na frente quando eu for falar para vocês sobre indicadores e relatórios, combinado? Então foca nos desvios. Os desvios é como se fosse assim, ó, é como se fosse eu, Guilherme, eu vou num terapeuta, vou num psicólogo, numa psicóloga, e a psicóloga encontra alguns pontos que eu poderia melhorar. Então, aqueles desvios que a psicóloga encontrou, tem que ser pro Guilherme. O Guilherme tem que melhorar. Então, esses desvios não é para você sair fazendo relatórios, indicadores, mostrando para a organização que aquela área está cheia de desvios. Não. Esses desvios, eles são feitos para um multiplicador, para quem está tomando conta daquela área, para a pessoa que está trabalhando naquela área. É para ela que você tem que apresentar esses desvios, é para ela que você tem que mostrar o que é desperdício, o tempo que ela está perdendo, a produtividade, a qualidade que ela está perdendo. Então foca nisso. Então são alguns pontos que eu quebro alguns paradigmas aqui que tem que tomar muito cuidado com essas auditorias, combinado? E templates, né? O que são templates, né? Para você, enfim, tentar auditar da mesma forma, né? Você criar. Aqui eu não vou falar para você, cria o documento assim, cria o documento assado. A melhor forma que eu falo para vocês é quando você cria do zero. Ah, Guilherme, eu queria que você me mandasse o template de planilha, me mandasse o template de auditoria, me mandasse o template de não sei o quê. Cara, cria o seu. Abre um Excel do zero, abre um Word do zero, cria aí, título, auditoria de 5S. O que eu vou enxergar? Vou enxergar essas perguntas. E aí você vai melhorando esse programa ao longo do tempo. Você nunca vai começar um programa perfeito, tá? Você vai ter versão 1, você vai ter versão 2, você vai ter versão 3. Então, trate o programa de 5S como uma melhoria contínua, tá bom? É claro, posso começar de um pontapé inicial? Sim, é claro que você pode começar de um pontapé inicial. O Guilherme pode te ajudar? Claro que o Guilherme pode te ajudar. Eu tenho diversos templates, eu posso te ajudar com esses templates, tá bom? Porém, saiba que o template ele não é infinito, ele é algo também moldável ao longo do tempo. E também depende de cada empresa, às vezes cada empresa tem um formato específico. Então, por exemplo, eu já trabalhei em áreas de fundição, né? Áreas que tinham pó, ela era uma área um pouco mais, digamos, suja, né? Do que uma outra área como uma fábrica elétrica, por exemplo, né? Então, as perguntas, elas às vezes poderiam ter algum sentido um pouquinho diferente. Então, limpeza para uma fundição poderia ser diferente da limpeza para uma fábrica elétrica, né? Então, você tem que tomar muito esse cuidado aí das perguntas. Por isso que o template ele é moldável a cada ambiente de trabalho, combinado? Esse daqui é um exemplo, falando em template, né? Já que vocês querem um template, né? Falando em exemplo, outra coisa, eu sempre vou parando aqui para vocês um pouquinho, qualquer dúvida, qualquer questionamento, é só me perguntar aí, tá bom? Sem problema nenhum aí no chat, eu vou respondendo aqui para vocês. Vou tomar uma aguinha aqui. Esse é um padrão, é um template de uma área
dos padrões criados naquela área para ser auditados, tá bom? Esse é o nosso padrão aí que a gente faz auditorias. Eu já vou explicar ele para vocês. Ó, esse é o checklist de padrões de 5S. Lembrando, ó, antes da gente começar a explicar os padrões, lembrando, auditor audita o quê? Lembrem-se, 2 mentalidades. Uma, padrão, coisas definidas, regras, leis, disciplina. Então, esse checklist aqui, ele está auditando esse lado, tá? Depois que o auditor auditou esses padrões, ele tem que auditar a segunda mentalidade, que é o quê? Esquece esses padrões, esquece tudo que está desenvolvido e audita os conceitos. Audita como a área está se portando com relação ao 5S, como as pessoas, se existem outras oportunidades, né? Então, sempre esses 2 ambientes, esses 2 aspectos, combinado? Esse aqui do padrão é para você enxergar indisciplina e o outro é para você enxergar oportunidades de melhoria. Vamos lá, ó. Então, essa é a área, então aqui a gente põe uma foto da área, tá? Esse é um padrão definido, ó, então aqui tá definido que essa área tem um EVA, que está organizado os materiais, cada material no seu local, né? Ó, todas as ferramentas devem estar disponíveis. E aí, como auditor, o que você tem que ver? Você tem que ir nessa área e checar se o padrão está sendo respeitado, ó. Esse é o padrão 2, ó, padrão 6 aqui, ó, ferramentas de limpeza, os aspiradores, a área dos armários, dos bancos, materiais de entrada, né? Padrão de organização de mangueira, padrão de organização de lixeiras, padrão dos controles, né? Esse controle aqui ficava, enfim, indo para um lado e para o outro, aí quando o pessoal ia operar não tinha esse controle disponível, então definição de local para os controles, definição de armários nesse caso. Então essa área tinham sido criados 10 padrões, tá bom? Ó, aí aqui embaixo, na área esquerda embaixo, a gente coloca o plano de limpeza, como que funciona o plano de limpeza na área, se diariamente o que acontece, semanalmente o que acontece, que materiais que eles usam, o que eles limpam, como que limpam, tá bom? Aqui você pode deixar o seu plano de limpeza. E aqui na direita, ó, a gente deixava... esse documento, pessoal, ele era um documento plastificado. Então era um papel impresso, ele era impresso, se eu não me engano, em A3, que é um pouquinho maior, tá? E aí você plastificava esse documento para, enfim, ele durar mais tempo. E aí nós usávamos aquelas canetinhas que apagam, sabe, canetinha de quadro branco que apaga? E aí o auditor, quando ia na área, ele pegava esse documento e aí ele dava um cheque aqui, ó, ele dava um visto aqui, ó. Vi, olhei, tá vendo, ó? Cada dia que ele tinha olhado, tá bom? Ó, desculpem, esse daqui não é o auditor. Esse daqui era um visto diário de todos os turnos, ó. Tá vendo, ó, todo dia do mês, ó, tinha 31 dias aqui, ó. Então, todo mês, os multiplicadores da área, eles tinham que dar um visto que todos os padrões estavam sendo respeitados, tá? E o que acontece? Se caso o multiplicador, deixa eu ver se tem a foto, aqui, ó. Se caso o multiplicador encontrasse algum desvio em algum padrão, no verso desse documento, ele tinha que colocar ocorrência. Então ele colocava aqui, ó, no dia 1, no turno, 61, né? No dia 1, no turno do dia, eu encontrei a ocorrência, eu encontrei um desvio assim, assado, tá bom? Eu sou o responsável, é o Guilherme, tá? E aí, o prazo para resolver isso daqui, caso tivesse algum prazo, o status é a confirmação da supervisão, tá bom? Por que confirmação da supervisão? A gente sempre cobra que a supervisão, ela tem que fazer go and see, né? Go and see no 5S. Então a supervisão também tem que dar o visto dela aqui. Beleza? Então esse é um exemplo. Guilherme, eu preciso seguir exatamente o que você falou? Não, completamente não. Você tem que criar o que melhor se adequa à sua organização. Nossa, Guilherme, não vou conseguir que o pessoal assine todo dia, dê um vistinho todo dia. Beleza, mas tem que conseguir que o pessoal tenha a disciplina de respeitar os padrões. Por isso que eu sempre falo, o template não é tudo. O template, ele ajuda, ele é o começo. Porém, nunca esqueça dos conceitos. Porque o meu medo é você, por exemplo, assim, você começar a cobrar. Você não tá... tipo assim... Vira um desvio de auditoria de 5S, vira que a pessoa não está preenchendo o documento. Você não preencheu o documento corretamente, isso é um desvio, sabe? Não, você tem que auditar o conceito da ferramenta, tá? Esse é o meu medo. O meu medo é você cair Tem até uma síndrome de criar diversos templates, criar diversos documentos, cria,
Desrespeitam e fica num ciclo vicioso. Sempre vai desrespeitar, sempre vai criar um novo documento, porque às vezes a gente acha que criando um novo documento o 5S vai melhorar. E não é por aí, pessoal, não é por aí. O 5S melhora quanto mais conhecimento as pessoas têm. Então, quanto mais você desenvolve as pessoas, quanto mais você conversa, quanto mais você mostra para elas os benefícios, quanto mais você ajuda aquela pessoa a melhorar o trabalho e o dia a dia dela, isso melhora o 5S. Não é um documento que vai melhorar o 5S. Não é um template X ou um template Y que vai melhorar. Então toma muito esse cuidado. Não foca em template. Eu odeio quando você transforma um programa de 5S em um monte de documentos. Tá bom? Então toma muito esse cuidado. Foco sempre no conceito. Beleza? Mas, enfim, como eu sei que você sempre me cobra de uns templates, você sempre me cobra, Guilherme, me dá um template, me dá um modelo, tá aí um modelo de auditoria, de um checklist de padrões aí criados com relação a 5S de uma área fabril, tá bom? Porém, pode servir também para uma área administrativa sem problemas, beleza? Bom, agora eu vou passar aqui para... aqui ó, o exemplo, faltava o exemplo, né? Deixa eu ver aqui, auditor, auditorias, função do auditor. Não, deixa eu passar aqui um exemplo de fotos de auditoria para vocês, ó. Aqui eu trouxe 4 exemplos, eu falo muito, né, pessoal? Quando eu começo a falar, eu vou embora aqui, nem sei quanto tempo tá passando, vamos que vamos. Vamos até o último slide aqui, quanto tempo der, vai dar, e é isso que vai dar a aula, beleza? Vamos lá, qualquer pergunta aí é só colocar no chat aqui, eu vou respondendo para vocês, tá bom? Ó, aqui nós temos 4 exemplos aí de desperdícios, enfim, de desvios de 5S que normalmente eu pontuo nas minhas auditorias, tá? Vamos lá, ó. Primeiro desvio, eu vou começar pelo esquerda embaixo aqui, ó. Vamos ver, ó, eu vou deixar um minutinho aí para vocês pensarem qual desvio que eu encontrei aqui, ó. Então aqui é um ambiente, ó. Aqui ele tem como se fosse um ambiente aqui para você, tem uns preguinhos aqui, né, uns apoios para você colocar o seu equipamento de limpeza, tá bom? Ó, aqui você coloca o rodo, ó, tem a etiqueta escrito rodo. Aqui está escrito vassoura, aqui está escrito pá, né? Ou seja, esses dois aqui é para pá, aqui é para vassoura, aqui é para o rodo, e aqui está escrito materiais de limpeza. Aparentemente, tudo ok, né? Tá organizado, né? E aí que você começa a encontrar o desvio. O desvio mais básico que um auditor encontra poxa, é que isso daqui não dá para vocês verem porque a imagem está cortada, tá bom? Mas esse equipamento aqui, ele é uma pá, certo? E a pá está no local da vassoura, está no local errado. Então, a pá deve ser guardada aqui, ó. Beleza? Esse é o desvio mais comum, que é o desvio de indisciplina que a gente encontra, enfim, diariamente aí, quando a gente cria um programa de 5S, tá? Porém, não tem que parar por aí, né? Lembrando, ó, de novo, 5S é um programa que você vai criar na sua empresa, na sua equipe, para melhorar a produtividade do ambiente de trabalho, a produtividade das pessoas. Você tem que ganhar tempo. Aqui tem um desvio que poucos auditores pegam, mas agora que eu estou falando para você, você vai pegar. Tá vendo que aqui está definido o local para guardar o rodo? Tá ótimo. Agora eu te pergunto, quantos rodos, quantas vassouras, quantas pás eu preciso nessa área? O que acontece? Digamos que essa área usa lá o rodo para fazer algum processo, né? Seja de limpeza ou de produção, ou de outro processo qualquer. E aí eu fui lá, um bom trabalhador, peguei o rodo e fui utilizar. Estou lá usando o rodo. E aí acontece de uma segunda pessoa nessa mesma área, ela também precisa do rodo. E aí quando ela chega num ambiente organizado, vai lá onde está definido para ficar o rodo, vai pegar o rodo, opa, infelizmente não tem rodo. Nesse momento que a pessoa foi buscar o material, aqui eu estou dando um exemplo do material de limpeza, pessoal, mas isso pode acontecer com qualquer material. Ou material ou informações, né? Da mesma forma que eu preciso de um material, eu preciso de uma informação, né? Então, por exemplo, a pessoa foi lá pegar esse rodo,
a segunda pessoa, e aí não tinha rodo. Nesse momento que mora o desperdício. Cada segundo, cada minuto, cada hora que essa pessoa perde buscando um rodo novo, correndo atrás de um rodo, correndo atrás desse material, é desperdício. É tempo que a pessoa não está agregando valor para o cliente. É tempo perdido, é custo, é dinheiro, é desperdício para a empresa, para a organização, tá bom? Então, o 5S, ele também define a quantidade de material que você tem na área. E melhor do que isso, o 5S também define o que você faz quando você encontra um desvio. Eu cheguei nessa área, não encontrei o rodo, não tinha rodo suficiente. Qual atitude eu devo tomar? O que eu devo fazer? Como que eu aciono uma cadeia de ajuda? Cadeia de ajuda é um ponto que eu vou falar mais na frente, porque também é um dos pilares do seu programa de 5S. Então, como eu aciono essa cadeia de ajuda, né? Então, todo desperdício, pessoal, todo desperdício que as pessoas encontram na sua empresa, as pessoas têm que resolver esses desperdícios, têm que ajudar a empresa a resolver esse desperdício. Se só ficar na mão do especialista, só ficar na mão do gerente da qualidade, só ficar na mão do diretor, só ficar na mão do supervisor, se ficar na mão de uma pessoa resolver todos esses desperdícios, a empresa gera mais desperdícios do que você resolve desperdícios. Você tem que conseguir fazer com que todas as pessoas ajudem a resolver os desperdícios. Então você tem que criar um programa, você tem que criar um formato de trabalho e não simplesmente fazer essa cobrança dos padrões, combinado? Então, ó, você percebeu que estou falando muita coisa em cima de uma única foto, né? Mas essas fotos se repetem, né? Então, por exemplo, ó, ao lado direito, todo esse material está em excesso? Está em falta? Qual a quantidade que precisa? Né? Aquele material ali em cima está no local correto, está faltando a demarcação desse carrinho, essa realmente é a área de entrada desse material, né? Enfim, são perguntas que o 5S tem que responder, né? Essas ferramentas, será que todas essas ferramentas a pessoa usa? Será que usa? Né? Será que está na quantidade correta? Será que está no local correto de uso? Será que está próxima do uso? Essa aqui é muito interessante, eu sempre dou um exemplo, essas chaves aqui, de uma auditoria que eu fiz, né? E a pessoa me levou num armário, o armário estava super organizado, tá? Super organizado, pessoal. Cada coisa no seu lugar, identificado, demarcado. Porém, o que acontecia? Eu lembro que tinha uma pequena chave como essa aqui que eu estou mostrando para vocês. Essa chave, ela era utilizada em outro galpão muito distante, longe. E aí eu dei uma nota ruim para a pessoa. Eu falei, não... Poxa, se você usa lá naquele outro galpão, eu te dou uma nota ruim. Tá horrível, tá péssimo esse armário. Aí a pessoa falou, não, mas como assim? O armário tá com borrachinha, tá com EVA, tá com identificação, tá com demarcação. Eu pintei o armário ontem, tá perfeito pra você, né? Tem que dar nota 10. Eu falei, não, 5S não é beleza, não é visual bonito. 5S é produtividade, 5S é pouco desperdício. Se você tá com pouco desperdício, você tá com bom 5S. A beleza, o visual legal é uma consequência de um bom 5S, é uma consequência de uma boa organização e não ao contrário, né? Não é um visual bonito que vai te trazer uma produtividade boa, e sim ao contrário, tá bom? Então, esse tipo de conceito você como auditor também tem que enxergar. Você tem que olhar para as ferramentas, enxergar onde elas são utilizadas, como elas são utilizadas e se elas estão no melhor local para a pessoa que a utiliza, tá bom? E aí eu convenci a pessoa mostrando para ela, poxa, cara, você não precisa guardar no armário essa ferramenta, deixa lá onde você usa. E aí eu lembro que a solução, pessoal, foi tão simples. Eu lembro que o rapaz, ele tinha um martelo, um prego lá na hora, enfim, ele pegou um prego, pegou um martelinho assim, pregou martelou lá 2 preguinhos ao lado da máquina, ao lado da onde ele usava aquela chave, pendurou a chave ali, pronto. Definiu o melhor local, não vai ter mais desperdício de tempo de guarda, tempo de procura, espera, tempo de procura, né, tempo de movimentação. Então a gente resolveu um desperdício e a pessoa começou a gostar mais de mim, porque ela falou, poxa, caramba, o Guilherme vem aqui e ele ajuda realmente a gente a encontrar desperdício que a gente tem no nosso dia a dia. Então quando eu ia na área daquela pessoa, ela até gostava. Ela falou, nossa, Guilherme, chega aí, eu acho que eu tenho um problema aqui, ó, eu tenho um problema assado assim. Então, quanto mais você ganhar essa liberdade, essa transparência das pessoas querer a sua visita, porque eles sabem que você está ali para ajudar e não para simplesmente olhar desvios, é onde você realmente consegue ganhar
enfim, a pessoa e convencer ela de ser um multiplicador, convencer ela de criar esse programa de 5S e espalhar isso pela empresa. Tá bom? Então é isso aqui, ó. São 3 exemplos aí de desvios que normalmente eu pego aqui nas auditorias, né? Aqui em cima isso existe muito, né? Essas maletas, né? Às vezes você tem diversas maletas com diversas ferramentas, né? E dentro dessa maleta você tem diversas opções, né? O que normalmente eu faço aqui nas auditorias, eu pergunto, para que serve essa maleta, né? Você pega essa maleta e leva para onde? Grande parte dos desvios aqui é que a maleta ficava dentro de um armário, a pessoa abria, escolhia a melhor ferramenta, pegava a ferramenta e ia trabalhar. Ela não usava maleta, né? Então, a própria maleta é um equipamento que não tem utilidade. Então, toma muito cuidado com isso. Às vezes a gente foca no interior de um armário, no interior de uma bancada, no interior de uma maleta como essa, e esquece que a bancada é um material, né? É um equipamento. A própria mesa é um equipamento, o carrinho é um equipamento, a maleta é um equipamento. Então toma cuidado dessa visão míope de auditor. Olha o interno, mas também olha o interno, o container, né? Enfim, são diversos aspectos aí que a gente pode ir citando para vocês aqui, tá bom? De qualquer forma, essa não é uma aula de auditoria, mas é mais para mostrar para vocês os conceitos que a gente tem que auditar para criar um bom programa de 5S na sua empresa. Combinado? Então, ó, já falamos de mapa de áreas, falamos de auditoria. Deixa eu ver esse slide aqui. O que é isso aqui? Função do auditor. Aqui eu já falei para vocês, né? Encontrar novas oportunidades, treinar as pessoas, comparar o padrão, fazer auditado falar, né? Então, na verdade, eu fui ansioso, né? Eu falei de tudo isso nos slides anteriores, tá bom? Então foi mais... É até bom ter passado isso aqui para poder reforçar com vocês, tá bom? Esses 4 aspectos que eu já comentei acima, tá bom? Pessoal, tá tudo certo? Estão gostando aí? Tá tudo bem? Eu não vou dar nenhum break aqui, vamos direto, vamos com tudo, tá bom? Qualquer dúvida, qualquer questionamento, não hesite em perguntar, coloque aí no nosso chat, no nosso comentário as perguntas, eu vou respondendo para vocês. Eu espero estar agregando valor para vocês, eu espero realmente estar contribuindo aí com essa estrutura do programa de 5S na sua empresa, para você criar um ótimo programa aí na sua empresa, tá bom? Enfim, mandem comentários aí se vocês estão gostando, né? Manda aí, vamos fazer com tudo aí esse programa de 5S espalhar pela organização, tá bom? Outra coisa, ó, eu sempre comento aqui, é o seguinte... Não, eu vou deixar mais pro finalzinho da aula. Queria falar sobre o nosso curso também, tá? Vou até dar uma notícia aí também que a gente aumentou o valor, tá? Algumas pessoas estão me procurando aí. Nossa, Guilherme, mas por que você aumentou o valor? Lá no final da aula eu dou um parecer aí, eu dou uma explicaçãozinha para vocês, tá bom? Mas vamos com tudo aí, ó. Falamos de auditor, falamos de auditoria. Aqui, cadeia de ajuda. Bom, chegamos então no nosso terceiro pilar. Primeiro, mapa. Definição de áreas. Segundo, auditoria, como se faz uma boa auditoria, tá bom? E terceiro, cadeia de ajuda. Daqui a pouco vão ter mais 2 aí que tá faltando para nossa estrutura de programa de 5S. Cadeia de ajuda. O que significa isso? Seguinte, basicamente, tá? Só existem 2 tipos de desvios. Nossa, como assim, Guilherme? Você falou que existe o desvio de indisciplina, existe o desvio de limpeza, de organização. Cara, existem diversos desvios, diversos. Mas, em termos de cadeia de ajuda, a gente tem que só dividir em apenas 2, tá? Simples assim. Desvio que o multiplicador precisa de ajuda e desvios que o multiplicador não precisa de ajuda. O que seria isso? Vamos lá. Desvios que o multiplicador não precisa de ajuda. Desvios de identificação, desvios de demarcação, desvios de indisciplina, conceitos de 5S, desvios conceituais. Isso ele não precisa de ajuda, ele tem que simplesmente resolver aquele desvio, tá bom? E o que eles precisam de ajuda? Por exemplo, poxa, a demarcação. Às vezes ele não tem tinta e precisa pintar. Então precisa, enfim, solicitar um pintor, solicitar uma pintura para aquela área. Então, isso de solicitar, ele precisa de uma ajuda. Equipamento em más condições de uso, ele precisa solicitar a manutenção, ele precisa de um processo de ajuda, né? Ele precisa, por exemplo, tem um desvio lá que para resolver o desvio,
ele precisa comprar um armário, ele precisa comprar um carrinho, ele precisa modificar a bancada, ele precisa alterar um layout, ele precisa modificar a estrutura hidráulica, ele precisa modificar a estrutura elétrica do galpão dele ou do escritório dele. Então são desvios um pouco maiores do que a pessoa consegue resolver. Então o multiplicador, ele às vezes não consegue fazer um novo layout, ele precisa de uma ajuda. Às vezes o multiplicador não consegue desinstalar uma rede elétrica para instalar em outro lugar, ele precisa de ajuda. Então pensa assim, ó, todo desvio que você tirar na auditoria, como eu comentei na segunda parte da nossa estrutura do programa, fez a auditoria, encontrou os desvios, separa o que ele precisa e o que ele não precisa de ajuda. O que ele precisa de ajuda, a gente vai criar um negócio chamado facilitador, que é esse cara aqui, ó. Eu já vou explicar para que serve o facilitador. Você vai criar uma figura chamada de facilitador do programa de 5S, tá? O facilitador, ele vai ser responsável para os desvios que os multiplicadores precisam de ajuda, tá? Os que os multiplicadores não precisam de ajuda, os multiplicadores têm que resolver, ponto final. Não tem choro, né? Tem que resolver, ponto final. Combinado? Então é isso. Só isso que eu queria falar para vocês da cadeia de ajuda, tá? Aí, ó, vamos lá, ó. Ah, sim. Assim, ó. Na verdade, qual que é a ideia, né, ó? Cadeia de ajuda é o seguinte, o nome já diz, tá vendo? Cadeia de ajuda. Multiplicador é a pessoa que está mais perto da área do que qualquer outra pessoa. Multiplicador é a pessoa que está ali, do lado do desvio, do lado do desperdício. Digamos que o multiplicador encontrou que ele tem um desperdício muito grande de movimentação por causa que a bancada ela foi instalada muito distante do uso. Então o multiplicador encontrou uma oportunidade de modificar essa bancada de local. Precisa de ajuda. Cadeia de ajuda nada mais é do que você entregar para o multiplicador quais são as etapas que ele precisa fazer para poder solicitar essa ajuda. Então, digamos que o multiplicador ele precisa mover aquela bancada de local para melhorar o trabalho dele ou das pessoas que trabalham naquela área. Qual que é a primeira etapa que o multiplicador faz? O que ele tem que fazer? Ele tem que avisar o supervisor? Ele tem que preencher um formulário? Ele tem que ligar para alguém, ele tem que chamar o facilitador, ele tem que registrar esse desvio, ele tem que registrar essa oportunidade de melhoria. O que ele tem que fazer? Aqui, nessa aula, eu não vou falar para vocês o template. De novo, Guilherme, mas eu gostaria de um template do seu multiplicador como você criou. Não, você na sua empresa vai definir se ele vai pegar um telefone, se vai ter um telefone disponível para ele, se ele vai preencher um formulário, se ele vai direto na mesa do facilitador, se ele vai direto na mesa do gerente. Você vai criar essa cadeia de ajuda. O mais importante é você entender o conceito por trás dessa cadeia de ajuda. Qual é o conceito da cadeia de ajuda? É simplesmente as pessoas que precisam de ajuda serem ajudadas. Então, qual que é a cadeia? Sabe como se fosse aquelas correntes? Sabe aquelas correntes assim, que tem um elo de uma corrente e tem o outro elo da corrente que está bem preso assim, e aí tem o outro elo, outro elo, outro elo, outro elo? É exatamente isso. Pensa que numa ponta da corrente está um multiplicador e na outra ponta está a pessoa que vai ajudar ele. Então, qual que é essa conexão? Qual que são essas pontas que vão se conectando até a ajuda desse multiplicador chegar, né? Será que o multiplicador tem que pegar o telefone e ligar para a pessoa da manutenção, para a pessoa da manutenção fazer a solicitação? Não. Será que é o facilitador? Será que é o gerente? Será que é o supervisor? Como que funciona essa cadeia de ajuda? Isso tem que estar muito claro. Então, ó, lembrando, para você que quer criar um programa de 5S na sua empresa, você vai ter que ter o mapa de áreas, como eu comentei, as auditorias, como eu comentei, e você vai definir como que vai funcionar essa cadeia de ajuda. Ah, Guilherme, mas eu achei que eu tinha que auditar, eu tinha que fazer isso, tinha que fazer aquilo. Não, você vai criar o programa. De novo, você não resolve nada sozinho ou sozinha. Você tem que criar um programa e as pessoas te ajudar a criar a cultura de organização na empresa. Então, cria o formato, cria o programa, cria a cadeia de ajuda, como ela vai funcionar. Beleza? Então é isso, ó. Vamos lá. Vamos ser mais pragmático aqui, que eu tô falando muita coisa, ó. Ó, função do multiplicador. Defender o programa, filtrar algumas reclamações. O que é filtrar reclamação? Por exemplo, o multiplicador ele cuida de uma área que tem 10 pessoas trabalhando na área. E essas 10 pessoas encontram alguns desvios que são desvios
que não precisa de ajuda. O multiplicador tem que filtrar isso e falar para a pessoa, amigo, isso daí é você que está com falta de disciplina mesmo, foi você mesmo que deixou o negócio errado, você mesmo que deixou aberto a válvula, você mesmo que fez isso, você mesmo que... Então o multiplicador ele tem que filtrar algumas reclamações, tá? Até porque a cadeia de ajuda, ela tem que ser uma cadeia de ajuda para desvios que realmente as pessoas precisam de ajuda. Tá? Desvios que as pessoas não precisam de ajuda, o multiplicador tem que filtrar e tem que bloquear essas reclamações, beleza? Ter apoio da equipe quando precisar, saber diferenciar os tipos de desvios, como eu comentei, e principalmente saber como solicitar ajuda. Função do facilitador, manutenção e desenvolvimento de novos padrões. Então, por exemplo, veio essa ajuda de mudar a bancada de lugar. Então, a nova bancada naquele novo local é um novo padrão de trabalho. Então, manutenção, desenvolvimento de novos padrões. E principalmente ajudar os multiplicadores com os desvios do tipo 2. Simples assim. O que é isso aqui? Nem eu sei. Vamos lá, pessoal. Essa parte aqui é um exemplo de um template que nós fizemos em uma empresa para ajudar os multiplicadores a identificar a área de trabalho. Já vou mostrar para vocês. É um formulário para requisitar etiquetas. Já explico para vocês. Bom, esse daqui é o seguinte. Eu lembro tinha um facilitador que... como a gente criou o programa de 5S há pouco tempo naquela empresa, o que acontecia? Muitas áreas estavam sem identificação dos materiais, dos itens, das bancadas, né, das informações, e precisavam de etiquetas. E cada multiplicador, o multiplicador não tinha uma etiqueta, ele precisava solicitar. Então nós criamos, né, em cada reunião diária, que a empresa tinha uma reunião diária entre as equipes, cada multiplicador que precisasse identificar alguma coisa, ele preenchia a requisição para etiquetas. Então todo dia de manhã, o facilitador da área, ele passava nas áreas, recolhia essas requisições e depois ia lá distribuir para os multiplicadores. E aí, enfim, a gente criou aqui uma requisição de etiquetas, né? Então a gente tinha 3 tamanhos padrões, né? Um tamanho pequeno, médio e grande. Eu lembro que esse papel aqui era um papel A4 e já ficava no tamanho mesmo para ajudar o multiplicador a definir qual tamanho ele queria. Aí ele falava o nome, falava a área, qual o ramal mais próximo para achar ele, a descrição da identificação que ele queria. Então, eu quero identificação de vassoura. Vassoura. Eu quero identificação de lápis. Eu quero 5 identificações pequenas. Eu quero 2 grandes, sabe? É assim que ele marcava. Beleza? Então aqui é só um exemplo de uma requisição aí para vocês, tá? E aí o facilitador fazia. Esse é um exemplo prático de uma cadeia de ajuda. Por exemplo, chegou um auditor e encontrou um desvio que a pessoa precisava identificar a área para resolver algum problema de organização, algum problema de desperdício. Poxa, o multiplicador está com aquele desvio na mão dele. Pô, você precisa de ajuda, porque eu não consigo identificar sozinho. Eu preciso de ajuda para identificar. E aí tá definido na empresa como que ele resolve aquele problema. Então ele já sabe, poxa, para identificar eu preciso gerar aquela requisição e deixar lá no meu quadro de reunião diária que o facilitador vai resolver para mim. E aí ele sabe que esse desvio ele consegue resolver dessa forma, tá? Então é isso que você tem que criar. Você tem que se preocupar na sua estrutura de cadeia de ajuda, todo e qualquer desvio, você tem que deixar claro para o multiplicador como que ele faz para resolver, tá? E deixar claro para ele que não é ele que resolve tudo, mas é ele que inicia a resolução. É ele que pegou a requisição e é ele que solicitou. É ele que pegou o telefone e apertou o botão. É ele que foi lá e apertou aquele botão de andon. Foi ele que foi lá e fez tal iniciativa. Então, você tem que criar esse senso de responsabilidade. Não é ele que às vezes bota a mão na massa para executar aquele desvio, para eliminar aquele desvio. Mas sim, é ele que tem a iniciativa, tá bom? Então, esse é o grande segredo aí do multiplicador e da cadeia de ajuda. Bom, espero que vocês estejam gostando, né? Então, vamos lá, ó. Qualquer dúvida sobre cadeia de ajuda é só mandar aí. Já falamos de 3 aspectos, né? Falamos de mapa,
auditoria, cadeia de ajuda. Agora faltam 2. Indicadores e relatórios e comitê de mudanças. Vamos lá, ó. Indicadores e relatórios. Seguinte, indicadores e relatórios tem que tomar um cuidado, tomar muito cuidado agora, muito cuidado. É o seguinte, ó, presta bastante atenção, hein? Separa o que é tudo que eu criei até agora, mapa de áreas, multiplicadores, auditores, facilitadores, cadeia de ajuda. Separa tudo isso do que eu vou falar agora para você. Uma coisa já está funcionando. Imagina, vamos imaginar aqui, ó. A empresa já está definida as células, já está definidos os multiplicadores, já estão definidos os auditores, eles estão lá auditando as áreas, está todo mundo funcionando ali, os desvios estão aparecendo, as pessoas já sabem como resolver os desvios, então o programa de 5S começou a funcionar, né? É claro, vai aparecer algumas coisas que ainda não estão bem definidas, então você vai ficar de olho nesse programa e começando a definir. Poxa, faltou etiqueta, como é que eu faço? Vamos criar como que vocês solucionam isso aí? Cria lá uma cadeia de ajuda. Tá com má condição de uso, não consigo utilizar esse equipamento, cria lá uma cadeia de ajuda, como que funciona problemas de manutenção. Então, o programa começou a funcionar ali com aqueles aspectos, tá bom? Agora, esses 2 últimos aspectos é um aspecto para você mudar o nível do programa. O programa está ali funcionando. Poxa, agora é um momento, esses 2 itens aqui que eu vou falar para vocês, é um momento que você vai olhar para o seu programa de 5S e falar assim, poxa, será que esse programa de 5S realmente está fazendo sentido para a organização? Será que esse programa de 5S está gerando mais custo do que benefício? Será que esse programa de 5S realmente é bom? Está ruim? Faz sentido? Não faz sentido? Então é essa mentalidade que você vai ter. Agora é uma mentalidade mais de gestor. É uma mentalidade mais de como eu vou gerenciar esse programa. Combinado? Então é isso, ó. Nesse aspecto de indicador, ó. Relatório de desvio eu já mostrei para vocês. Você tem que separar, ó. Separa o que é relatório de desvio de indicador. Por quê? Indicadores, eles só vão indicar, nome indicadores, né? Eles só vão indicar para onde você está indo com esse programa, né? Poxa, se eu não sei para onde eu quero chegar, eu vou chegar a qualquer lugar, né? Para onde eu tô? Para onde estamos indo? É só para isso que serve o indicador. Para onde estamos indo e para onde queremos chegar. Pessoal, indicador só serve para isso. Indicador de onde estamos indo, né? Na verdade, as duas as duas perguntas fazem a mesma coisa, né? Onde estamos indo e onde queremos chegar, né? Na verdade, assim, uma deveria ser o atual, né? Onde estamos? Eu falei errado, tá? Onde estamos hoje? Onde estamos hoje e onde queremos chegar. É só para isso que serve o indicador, tá bom? Então, e o relatório de desvio, qual que é a diferença? O relatório de desvios é simplesmente oportunidades de melhoria. Qual que é a diferença dos dois? O relatório de desvios você vai entregar para o multiplicador e vai fazer todo o processo que eu falei lá em cima. E o indicador você vai entregar para o comitê de 5S, que eu já vou explicar o que é esse comitê de 5S, tá bom? Essa é a grande diferença. Poxa, Guilherme, mas eu não vou entregar um indicador para o multiplicador? Não. O multiplicador não precisa saber do seu indicador, não precisa saber da porcentagem, não precisa saber do número, da nota. Lembra que eu falei no começo? Não apresenta nota. Para que você quer número? Senão, você vai ficar apresentando números para o seu multiplicador, não adianta nada apresentar números. Você tem que apresentar soluções, apresentar oportunidades. Isso acontece, ó, sabe o porquê que muitas empresas caem nesse erro de só apresentar números? Só querer apresentar relatórios, indicadores para as pessoas, assim? Muitas das vezes, tá, que eu encontrei é porque o próprio líder dessa pessoa, o próprio chefe, né, enfim, o próprio gestor, diretor, né, dessa pessoa, faz gestão por números. Então, se o seu gerente te cobra os números, você vai acostumar a gerar números. Se você cobra o seu funcionário de números, você vai
ensinar o seu funcionário de números. E aí o seu funcionário, de tanto número que ele é cobrado, número, quando ele vai apresentar e cobrar alguma coisa do multiplicador, né, da pessoa que está lá cuidando do 5S, ele vai cobrar o que do multiplicador? Ele vai cobrar números do multiplicador. Então o multiplicador vai correr atrás de números. Então às vezes a gente fica correndo atrás de números, tá? Aqui eu só quero trazer um conceito para você um pouquinho diferente. Separa o que é número do que é oportunidade. O número é muito importante. Ele indica onde você está e ele indica para onde você quer ir. Porém, o número ele é mais gerencial. Ele é uma decisão, ele é ele é uma discussão mais estratégica, tá? E então você separa. Quando você for tratar de assuntos estratégicos, usa o número. Quando você for tratar de assuntos específicos ali de 5S, como oportunidade de melhoria e desvio, leva o desvio para o multiplicador. Não confunde a cabeça do multiplicador, tá bom? Separa esses dois mundos. Não tem problema nenhum, tá bom? Então, isso que é o importante você separar. Relatório de desvios vai para uma pessoa, indicadores vai para outra pessoa. Fechado? Ó, como vocês gostam de templates, aqui está um template de relatório de desvios. Relatório de desvios. Esse é um template para vocês, ó. Vamos lá. Pessoal, estamos chegando no finalzinho da aula, hein? Estamos chegando no finalzinho, ó. Falta só essa parte dos relatórios, dos indicadores e do comitê. E aí eu finalizo a aula com vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado aí. E ó, eu quero ver todo mundo aí. Você aí que tá me ouvindo aí, eu sei que você tá aí me ouvindo aí. Eu quero ver você criando o seu programa de 5S. Eu quero você postando, eu quero você colocando lá no meu Instagram, no @guicanteiro. Posta lá, posta na comunidade, posta no grupo de alunos, posta no nosso grupo do Telegram. Ó, Guilherme, eu criei meu mapa de auditorias, tirei uma foto, manda pra mim. Ó, Guilherme, criei aqui, o pessoal adorou, novo programa de 5S na empresa, implementei um novo programa. Então, é isso que a gente vai fazer, combinado? Então, ó, fechado, relatório de desvios. Show! Então, esse é o relatório de desvios que você vai implementar na sua empresa, se você quiser. Esse é um template. Como é que funciona? Ó, a gente colou, tá vendo que aqui tem como se fosse um acrílico? A gente colou 2 acrílicos, tá? E a gente colocou assim, ó, desvios pendentes e desvios corrigidos. Lembra aquelas fotos que eu tirei? A gente cortou as fotos desse tamanho e aí a gente coloca aqui, ó. Essa é a entrega para o multiplicador. Multiplicador, aqui estão os seus desvios. Aqui são os 50 desvios que você teve, tá aqui. Então, o multiplicador ele é responsável por pegar esses desvios e resolver. Simples assim, tá bom? Aí, essa parte de cima, a gente acabou usando números também para eles. Porque o próprio multiplicador queria. Ele falou, Guilherme, você poderia criar um gráfico para mim da quantidade de desvios que eu tinha, para quanto que eu fui melhorando? E aí a gente colocou, ó, em junho você tinha 50 desvios e em outubro você já caiu para 5. Né? Então, você pode às vezes criar um gráfico para ele de número de desvios, um gráfico mais simples, né? Mas só cria esse gráfico caso venha essa solicitação. Se não, simplesmente com essa parte de baixo já está de bom tamanho. Combinado? Ótimo. E aqui, este é diferente do relatório de desvios, este é um tipo de indicador. Indicador. Né? Agora, vamos imaginar, se põe no lugar do multiplicador e recebe esse relatório aqui. Compara receber esse relatório e receber as fotos dos desvios. É muito mais simples você receber a foto dos desvios, porque você sabe o que você tem que fazer para melhorar, tá bom? Agora, quando você está numa reunião, num comitê estratégico, gestores, diretores, supervisores, coordenadores, para tratar do assunto de 5S e você coloca os desvios, o que eles vão fazer? Não ajuda a tomar decisão aquilo, tá? Para tomar decisão, você tem que usar números. Então, como aqui normalmente eu faço? Eu divido o indicador de 5S em 2. Eu divido ele em teia de aranha e em gráfico de linhas, né? Gráfico de porcentagem. Teia de aranha é para mostrar a porcentagem da meta versus o atual. A meta está em vermelho e o resultado em azul. Então, significa que... Lembra que eu falei para você que o indicador tem que mostrar onde estamos e onde queremos ir?
Bom, vamos lá. Onde nós estamos em janeiro de 2014? Nossa, 2014 esse relatório. Em janeiro de 2014, nós estamos com 66% de performance. Nossa, Guilherme, como é que é feito esse 66%? Aí que mora o indicador. Numa reunião estratégica, você pode explicar para eles como que você chegou no 66%, tá bom? Em fevereiro, nós estávamos com 76%, nós melhoramos 10% em um ano, né? Fevereiro aqui de 2016, 2 anos depois a gente estava em 82%, quase atingindo a nossa meta, né? Só que aí, infelizmente, em 2017, a gente acabou caindo um pouco aqui, ó. Então, o indicador mostra onde nós estamos hoje, ou seja, nós estamos com 76%, e mostra para onde nós queremos chegar, 86%. E aí, qual que é a decisão que é feita baseada nesse indicador? O que nós temos que mudar no nosso programa de 5S ou na nossa empresa para a gente atingir essa meta de 86%? Lembrem-se, esse indicador ele tem que ser baseado nos conceitos de 5S, não nos desvios encontrados, tá? Se todos os conceitos do 5S estão sendo respeitados por todas as pessoas na sua empresa, você tem uma nota 100%, tá bom? Então significa que tirar uma nota de 60% significa que 60% das pessoas entenderam o que é 5S e tratam o 5S, usam o 5S no seu dia a dia. Combinado? Beleza. Então é isso. Essa é a diferença dos dois. Aqui, ó. Aqui é só um exemplo, pessoal, para vocês fazer o comitê, né? Dentro do comitê, essa é a agenda do comitê que normalmente eu uso. Normalmente o comitê dura de 1 hora, no máximo 2 horas de reunião, que é com toda a equipe de gerentes, supervisores, para você entender realmente o programa, como é que está indo, se está indo bem, se está indo mal, e tomar algumas decisões mais gerenciais, tá bom? Então, ó, você vai apresentar, né? Apresenta os resultados, depois apresenta os principais desvios, as boas práticas que vocês descobriram, as novas áreas definidas, né? Lembra que a área é dinâmica, a nomeação dos multiplicadores, como que você está controlando os treinamentos e desenvolvimento das pessoas, né? Eventos de melhoria que acontecem e fazer um Go and See, né? Todo o comitê é importante você levar os gerentes até uma área para mostrar para os gerentes como é que o programa está funcionando na prática, tá bom? Então aqui é só uma agenda aí para caso você queira fazer, mas de novo isso daqui é um template, isso daqui não muda o jogo, o que muda o jogo, enfim, é toda essa estrutura que eu mostrei para vocês aí, tá bom? Pessoal, eu acho que é isso, espero que vocês tenham gostado dessa aula, de mostrar para vocês aí como que eu estruturo um programa de 5S aí numa empresa, numa organização, tá bom? Muito obrigado aí pela presença de todo mundo, tá bom? Qualquer dúvida, aproveita agora esse momento final da aula aí para colocar nos comentários, colocar no chat. Para quem quiser conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho, aí embaixo aí tem o link do nosso curso, que ele não só fala de 5S, ele fala de outras 18 ferramentas lá para você implementar e melhorar a produtividade na sua empresa ou na sua equipe, tá bom? Ou mesmo você que está na carreira de melhoria contínua e quer, enfim, dar uma alavancada, ter mais conhecimento para poder ser promovido. Então clica aí, conhece um pouquinho mais do nosso trabalho. Não se esqueçam de entrar no grupo do Telegram. De novo, essa aula ela não fica gravada. Eu tiro essa aula do YouTube porque essa aula ela é para os nossos alunos da comunidade. Então, toda terça-feira eu dou uma aula nova para a comunidade, que é essa aula que vocês estão assistindo. Eu tiro do YouTube e coloco na nossa comunidade. Então, só quem tem acesso a essa aula depois de hoje são só os alunos, tá bom? Então, ou você vira aluno ou você entra nesse grupo do Telegram, tá bom? É isso aí. E aí você entra lá, acompanha nossas postagens, tá bom? Então é isso. Muito obrigado pela presença, uma ótima noite a todo mundo. Até a próxima terça-feira. Até mais.